Olá, meus queridos alunos do curso de PC. Cá estou eu, Hugo da Costa, o seu tutor da Uniaselv. Estou aqui para poder falar sobre Sociologia Contemporânea, unidade 2, beleza? Nós hoje vamos aqui no clima de Copa do Mundo, vestindo a sagrada camisa aqui da seleção, né? Aqui, ó, Seleção Uniaselv, viu aí a nossa amarelinha? E vamos lá, porque hoje nós temos muito conteúdo para passar para vocês. E vamos começar aqui com nossa unidade 2, Sociologia Contemporânea, matéria que está com as provas abertas, viu, meu aluno? Preste atenção no seu AVA, na sua trilha, e vamos lá. É muito importante entendermos, né, que essa unidade ela quer apresentar teorias da sociologia social. Ela vai falar sobre modernidade e pós-modernidade, teorias de Zygmunt Bauman, vai falar um pouquinho do que esse autor escreveu, esse sociólogo, a teoria de Ulrich Beck em torno da pós-modernidade. Não é consenso entre os autores se estamos na modernidade ou na pós-modernidade, né? Alguns falam que não há como trazer de uma forma precisa qual o momento que nós estamos, né? Explanar a obra de Michael Mazefoli no que tange a pós-modernidade, ok? Então, o tópico 1 fala de rupturas teóricas e metodológicas. Vamos lá. Na unidade 1, nós falamos sobre a sociologia contemporânea clássica. Como toda matéria clássica, o método era muito importante para as primeiras escolas da sociologia contemporânea. O enfoque era no método, mas hoje nós não temos mais o enfoque no método, mas sim na prática, em assuntos do dia a dia. E dentro desses assuntos tem a modernidade líquida e pós-modernidade. No tópico 2, nós vamos examinar o que é a modernidade líquida, de Zygmunt Bauman, destacando temas como o amor, o medo e a segurança nas sociedades líquidas. Líquidas, gente, é porque são mutáveis. O líquido ele se ajusta a qualquer recipiente, a qualquer forma. Então, para este autor, a modernidade, o homem, né, a humanidade, ela tem uma característica, principalmente as sociedades são líquidas, com mudanças, principalmente nas relações sociais. Nós vamos falar hoje sobre casamentos, né, como são os casamentos de hoje, como era na época do seu avô, da sua avó. Explorar ainda a teoria da reflexidade de Ulrich Beck, enfatizando a discussão sobre sociedade de risco e pós-modernidade. E para finalizar, nós vamos falar e aprofundar no tópico 3 um pouquinho sobre Bruno Latour, esse sociólogo, com as ponderações acerca da modernidade e falar um pouquinho da teoria a Torrede, e ainda com Michel Mazefoli, os seus estudos da pós-modernidade e tribos urbanas. Então, vocês viram que é um conteúdo muito grande. Eu estou aqui apenas para te dar o caminho que você possa guiar nessa viagem ao saber. Eu só vou apontar o caminho e você deve seguir, ok? Primeiro tópico, rupturas teóricas e metodológicas. A gente falou que a escola clássica, por estar iniciando, querendo afirmar a sociologia como uma ciência, ela enfatizava no método, né? E ela estava muito ligada ao centro europeu, que na época era o centro da ciência, era a Europa. Mas a sociologia contemporânea, essa escola moderna, ela vai criticar essa questão da escola europeia, da sociologia está eurocêntrica, né? Centralizada no seio da Europa, ao invés de estar espalhada, né? no mundo. E para a sociologia contemporânea, anote aí, nós temos ali a América Latina e principalmente os Estados Unidos, né, a América em si, escolas importantes para essa
ruptura, essa quebra, né, de paradigma da sociologia clássica, ok? Os interesses dos sociólogos, eles passaram, se ampliaram, né, para o indivíduo, para direitos humanos, etnias, gêneros, consequências do capitalismo e interações sociais, né? Porque antes ficava muito preso a questão de estudar a influência do capital. Ali nós vimos ali Karl Marx falando do socialismo. Nós vimos outros enfoques ali também de Comte, mas já na sociologia contemporânea, ela quebra esse enfoque do capital, do Estado, e trata desses temas gerais, como etnia, gêneros, como as consequências do capitalismo, não somente o capitalismo em si, mas o que ele gera no meio da sociedade. Então vamos lá. Essas rupturas teóricas e metodológicas vêm com a sociologia contemporânea e se tornou mais interdisciplinar, porque ela já estando afirmada como matéria, que foi o que a sociologia clássica fez, ela pode então se relacionar com outras ciências sem ter medo de perder a sua autonomia. Então ela se relaciona com a antropologia, com a história, com a psicologia e até mesmo com a economia, né? Temos bastante interesses em comum dessas matérias. Ela tem interesse na subjetividade, né, no indivíduo, no meio social, a representatividade dos indivíduos, os grupos sociais, né? E ela é mais abstrata, tem uma ênfase teórica, uma produção textual e mais analítica, menos mudar a sociedade. Então, assim, a diferença, na verdade, dessa escola para a clássica é essa questão dela estudar junto com outras matérias os indivíduos, os grupos sociais, não apenas com enfoque no fato social, né, que é o objeto da sociologia. Agora vem uma grande questão aqui em relação à modernidade e pós-modernidade. Esse quadrinho aqui que está lá no AVA, ele traz que, na modernidade, ordem, progresso, verdade, razão, objetividade, emancipação, o universo aqui, perdão, ela traz narrativas, teorias universalistas, fundamentos definitivos de explicação, fronteiras, barreiras, longo prazo, hierarquia de instituições sólidas. Então vamos lá. A modernidade fala das instituições, trazendo as instituições sólidas, falando de instituições duradouras. Já na pós-modernidade, o sólido torna-se líquido. A pós-modernidade questiona as bases tradicionais da sociedade e fala que a sociedade se tornou líquida. Então, os casamentos são fugazes, as instituições, até mesmo governamentais, podem se desfazer ali através da sua fragilidade, né? Ela fala de uma instabilidade, ela fala também de uma diversidade cultural, isso na pós-modernidade. Ela tem um grau de ceticismo em relação à objetividade da verdade, da história e das normas, em relação às idiosincronias e à coerência de identidades. Então, ela estuda o indivíduo nas suas tribos, nas suas variações, não só em grupos maiores, né? Essas são as características da pós-modernidade. E na modernidade, eu falei algumas coisas, mas ela vê ali instituições sólidas, ela vê questões de hierarquia com mais facilidade do que na pós-modernidade. Nós temos os valores aqui, né? Os valores na modernidade são absolutos, por ser sólida. Na pós-modernidade são relativos, por ser líquida. Na modernidade, a unidade é algo mais uníssono. Na pós-modernidade, é a diversidade, o foco. Na modernidade, é o esforço, o indivíduo lutando por uma colocação, uma afirmação. Na pós-modernidade, é o foco no prazer, buscar aquilo que traz prazer. Na modernidade, passado barra futuro, é a trajetória, é o caminho. Na pós-modernidade, o que importa é o presente, é aquela questão do carpe diem, aquela frase que a gente vê, né,
que significa viver a vida intensamente como se ela fosse acabar. Na Bíblia tem uma questão que fala assim: comamos e bebamos que amanhã morreremos. É até uma crítica, né, lá na Bíblia. Mas vamos lá. Razão, ela na modernidade ela é muito forte e na pós-modernidade é o sentimento. Na modernidade temos ainda uma busca pela ética. Na pós-modernidade é a estética, o indivíduo querendo ter uma aparência muito exterior, às vezes muito mais do que o que ele tem a oferecer no seu interior. São pessoas muitas vezes belas, falando de uma questão estética, numa questão externa, mas muitas vezes individualistas internamente. Olha só, professor, você está me criticando? Não, eu estou trazendo aqui as teorias da sociologia, ok? Vamos lá. Na sociologia, na modernidade líquida de Zygmunt Bauman, ela tem alguns pontos aqui que nós devemos entender, né? Bauman divide modernidade em dois momentos. Então, ele não coloca uma pós, ele coloca dois momentos da modernidade, a sólida e a líquida. Na sólida, as estruturas sociais, políticas, econômicas, relações sociais, políticas e econômicas e até mesmo afetivas eram mais duradouras ou pelo menos menos, né, previsíveis. Já na líquida, é um período histórico no qual as instituições, né, família, relacionamentos, bem como as relações pessoais, não são duradouras. E o fator tempo se torna mais escasso. Por isso, passamos a viver sob estratégia de como administrar o que temos. Isso também vem muito pela questão da velocidade que as coisas estão, da questão de como o mundo hoje exige do indivíduo, o mercado e toda essa velocidade, as tendências que vão chegando, né? Isso aumenta a liquidez das políticas também, até os governos estão instáveis, a economia, as relações entre indivíduos, é um processo de liquefação, olha que legal, é um processo de estruturas sociais que se intensificam, a sociedade mutante, né? Que vai se transformando. Nós estamos também vivendo pandemia, gente, algo que mudou a maneira que vivemos hoje, né? Nós estamos já na história, esse período, com certeza, nossos filhos e netos vão estudar, né, na escola, e se Deus quiser, vamos ter um final feliz nessa pandemia, diminuindo o número e até mesmo zerando as mortes, se Deus quiser. Vamos lá. Então, o amor líquido de Zygmunt Bauman é um amor que escorre pelas mãos, é aquele amor que vai-se embora, é os relacionamentos afetados por essa cultura líquida, é aquela ninguém é de ninguém, levando-se a adotar comportamentos afetivos semelhantes ao consumo, pessoas com prazo de validade, olha só, gente, isso não só no amor, mas amizades também, isso é muito triste, né? Cada vez mais passageiras e substitutíveis, né? Hoje você, brother, e meu brother, e aí passa. Amanhã, nem te conheço, cara. O indivíduo estimulado pela modernidade líquida visa satisfação imediata e pontual. É aquele que quer viver o hoje, né? Não importando se amanhã ele vai estar aqui ou se amanhã ele já não vai mais estar vivo. Para ele, o importante é o agora. Gente, essa pintura é O Grito, de Edvard Munch, né? Então, vocês olhem aqui o desespero desse rapaz e, coincidentemente, com o mesmo corte. Vou tentar imitá-lo para ver o meu desespero também. Mas eu foi parecendo uma conical que não deu muito certo. Vamos lá. Bauman sustenta a ideia que a modernidade tem como base dois valores, segurança e liberdade. Porém, em razão das dinâmicas e características da sociedade de líquidos, vive-se uma ambivalência em relação a esses sentidos, né? Quanto mais liberdade alcançamos, acabamos por renunciar a uma parcela de nossa segurança. Liberdade demais gera insegurança, porque você fica tão livre que não sabe para onde ir. Então, tem a questão da sociedade do controle, né? Vigilância e repreensão. Vocês estão vendo que são pontos aí contrários, mas que estão na mesma balança.
Junto com a ideologia de segurança vem o medo de fomentado a todo momento por meio de experiências pessoais ou por experiência de outras pessoas, difundidas pela mídia e pelo senso comum ou por ideologias. Então você se torna tão influenciável que você fica com medo de ter experiências porque você ouve um influência, ouve alguém na mídia falando de algum tipo de experiência e você acaba tendo um medo. E o medo mudou daquele medo primitivo do homem das cavernas, que tinha medo do desconhecido, para um medo num grau social, medo de passar vergonha nas redes sociais. Imagina se eu tivesse vergonha de passar medo nas redes sociais. Eu não estaria gravando esse vídeo aqui, né? Vamos lá. Olha só, Ulrich Beck e a sociedade de risco. Ulrich Beck concede a modernidade, né, reflexiva, que rompe com as antigas tradições industriais. Modernidade reflexiva rompe com vários aspectos sociais vivenciados pela humanidade até o século XX. Ok? Vamos lá. A reflexidade consiste no uso moderno da consciência a favor dos discursos e ações humanas, manifestando-se principalmente por meio da ciência. Após a modernidade, torna-se reflexiva, pois confronta com seus limites. Vivemos risco de guerra, risco de doenças, então há uma reflexão que o homem precisa fazer, uma sociedade que precisa se confrontar com a sua dura realidade. Ficou bonito, hein? Anote aí. Sociedade que confronta uma dura realidade. Por Hugo da Costa. Vamos lá. Continuando aqui. Olha só a sociedade de risco, daí se a modernidade está vinculada à ideia de um risco com um fenômeno global. São ameaças, né, gente, diversas, ameaças de perigos naturais, tempestades, terremotos, e com isso gera-se um risco, né, ameaças antrópicas, novas doenças, o poder bélico, né, nós estamos vendo lá na Ucrânia uma guerra de uma potência nuclear, que é a Rússia, com um país europeu ali, a Ucrânia, e que a qualquer momento, caso haja um movimento errado, o mundo pode se envolver. Então, um risco de guerra. Então, perigos também, eventos limitados no tempo e no espaço. Já o risco são eventos globais que podem perdurar por gerações. Guerras ocorridas no período pré-industrial, um perigo, né? E hoje guerras contemporâneas, catástrofes nucleares. Hoje é muito complicado, gente, porque as bombas que destruíram ali Nagasaki e Hiroshima no Japão, que foram terríveis, hoje estão ultrapassados. O arsenal bélico mundial, principalmente Estados Unidos, Rússia e outros países, é muito maior o poder de fogo das bombas de hoje do que as daquela época da Segunda Guerra. A fácil intensificação, né, dos eventos visíveis, já o perigo é a responsabilização generalizada. Ações e eventos invisíveis é aquela guerra velada, críticas, né? Por exemplo, fica aquelas questões da desinformação, a guerra cibernética. Nós estamos vivendo um momento muito tenso, né? Então vamos lá. Olha só, o homem em cima da corda bamba, né? A primeira modernidade, isso aqui para Beck, né? Existe a pós-modernidade, não existe a pós-modernidade, mas sim a sociedade de risco. E ela tem a primeira modernidade, Estado-nação, onde as relações sociais, as redes e as comunidades assumem um caráter eminente territorial. Já na segunda modernidade, pela diferença da primeira modernidade, se caracteriza pelo conhecimento. Então, a sociedade global de risco provoca nos indivíduos uma espécie de carência material, que só pode ser saciada com consumo, individualismo, é a busca de estar em destaque, é a questão de ter aquele seu momento na mídia, de querer falar, de querer estar em destaque, e isso leva a um problema de equilíbrio, né? É muito difícil ser uma pessoa equilibrada. Então, já chegando aqui na reta final, vamos falar sobre a teoria do ato-rede e rede sociotécnica, em Bruno Latour. A rede sociotécnica representa um conjunto de saberes, vivências, conhecimentos e principalmente pessoas, com as quais os seres humanos e não humanos
se relacionam no decorrer da vida e que lhes permite progredir em infinitas direções. Olha só, então ele fala que é um conjunto de experiências que nós vamos tendo, né, no decorrer da vida que nos permite progredir, buscar direções. Essa é a rede sociotécnica, não se reduz a uma rede de computadores, nem mesmo a um aglomerado de pessoas, mas constitui uma interconexão que possibilitada pelo uso das tecnologias. Então é uma ideia global, né? Não é só o computador em si, mas são as conexões que as pessoas fazem através dessa rede, né? E a teoria ator-rede consiste na interação entre ator e compositor da rede com as demais pessoas, objetos, ensinamentos, entre outros elementos que irão ampliar o seu campo de ação. Então, toda a influência, né, do autor de conteúdo ali, do compositor, quem constrói o conteúdo da rede, tem uma interação com as pessoas, e isso acaba dando esse sentimento, né, de conexão, de interconexão entre as pessoas, né? Você lê ou a pessoa está trazendo um conteúdo, parece que é algo para você, né, que te atinge. Então, já chegando aqui na reta final, também temos Michel Maffezoli, modernidade e pós-modernidade. Ele faz essa divisão. Na modernidade, a vida gestada desde o fim do século XVIII e assenta sobre uma concepção racional futurista e progressista do mundo que termina no século XX. Então, para ele, essa questão vem do século XVIII ao século XX, que é com o avanço de tecnologias, com progresso, mas a pós-modernidade se diferencia pelos valores que foram trazidos através da Revolução Industrial, das tecnologias. Criamos tribos, pessoas identificadas com alguns objetos trazidos pela modernidade. Olha só que bacana, viu? E Maffezoli, ele fala, a era pós-moderna é marcada pelo tribalismo, manifestação social que rompe com os laços frios do industrialismo moderno. Esse novo tipo de sociabilidade, que é essa interação entre os indivíduos, implica o estreitamento dos laços humanos e a amenização das disparidades internas da sociedade. Olha as tribos aqui se relacionando, tá vendo aqui os playboys aqui, a galera aqui mais underground, tem uns malas sem alça aqui também, e vamos que vamos, né? As tribos urbanas passam a ter uma dimensão particular, perde sua pretensão universal. Então não é mais uma questão universal, temporal, geográfica, mas são tribos por afinidades, né? Você que gosta de alguma coisa. A minha tribo, qual é a sua tribo? Minha tribo é a Uniaselv, mano. Minha tribo é gerar conteúdo para vocês. Fiquem com Deus, meus queridos alunos. Bons estudos. Assistam, deixa o like, por favor. Um beijo e nota 10 para todo mundo. Tchau. Até a próxima. Fiquem comigo.